Muito bem, vamos então dar início aqui à nossa aula interferência de ondas bidimensionais. Bacana? Vamos acompanhar na figura ao lado o diagrama representativo do encontro das ondas. Tá? Então a gente tem um desenho aqui, né, que mostra aí pra gente, você tem um epicentro aqui, ó, tá, dessa primeira onda, depois a gente tem um epicentro aqui que vai gerar esse outro conjunto de ondas, né? E a gente consegue perceber aqui uma interferência, né? O lugar em que as ondas se encontram. Bacana? Então vamos através desse mapa todo aqui, dessa fotografia, nós vamos desenvolver os nossos estudos aqui e aprender, né, aí quais são os detalhes que envolvem essas interferências e tudo mais. Então vamos ler o texto para a gente poder avançar. Então, quando perturbações simultâneas de mesma frequência provocam ondulações na superfície de um líquido que inicialmente estava em repouso, as ondas produzidas se encontram em muitos pontos. Como a gente viu pela foto aqui, né? Vamos descer um pouquinho mais. Quando nos pontos de encontro os picos das ondas chegam simultaneamente, temos regiões com interferência construtiva e a amplitude das ondas resultantes nessas regiões aumenta. Tá? A amplitude a gente já sabe, aquela distância, né, do eixo central até a crista ou então até o vale. E a gente já viu sobre ondas, né, com interferências construtivas e interferências destrutivas. Né? Na interferência construtiva você soma. Então vamos supor, você tem ali um vale que se encontra com outro vale, então você soma, ela vai aumentar a amplitude, né? Enquanto que se você tiver o encontro de uma crista com um vale, né, o que vai acontecer? Uma vai anular a outra. Uma está querendo subir, a outra está descendo. Juntando-se as duas, a gente tem ali um ponto nulo. Tá? Então vamos lá. Quando nos pontos de encontro os picos das ondas chegam, tá, simultaneamente, temos regiões com interferência construtiva e a amplitude da onda resultante nessas regiões aumenta, como a gente já havia dito. Quando um ponto de encontro das ondas, uma crista, se sobrepõe a uma depressão de outra ondulação, a interferência é destrutiva e a amplitude é mínima, né, podendo ser nula. Como eu falei, nos pontos que elas têm aí orientação diferente, você vai ter uma destrução, né? Desconstrução, vamos falar melhor, né? Destruição. Se duas fontes, F1 e F2, oscilam em fase e simultaneamente produzem ondas na superfície em repouso da água com amplitudes e frequências iguais, pulsos circulares se propagam pela superfície. Então, desenho que está aqui embaixo, né? As circunferências de linhas cheias representam cristas e as de linhas tracejadas representam vales, né? Então, a crista, aquela parte mais alta da onda, e o vale, aquela parte mais baixa da onda, tá bom? E nessa representação aqui embaixo, né, nós temos aqui a crista como uma linha, né, contínua e aqui o vale como linha tracejada, tá? O vale. Então vamos lá, as circunferências de linhas cheias, tá aqui, né? Representam cristas e as de linhas tracejadas representam vales. Quando ocorre a superposição de duas cristas ou de dois vales, temos a interferência construtiva. A superposição de uma crista com um vale origina uma interferência destrutiva, né? Lógico, se uma está abaixando e a outra também, elas se somam e aí você vai ter um vale mais profundo. Se você tem uma crista que está se encontrando com outra crista, elas também se somam, são construtivas, e você vai ter uma crista maior ainda, né? Então é sobre isso que a gente está estudando aqui, né?
Os pontos escuros representam regiões onde as ondas se reforçam positivamente. Tá? Encontro de duas cristas. Então a gente pode verificar. Tá? E negativamente, encontro de dois vales nos pontos vazados, quando uma crista e um vale se encontram. Então, aqui, né, na verdade, no desenho a gente tem uma falha aqui, né? Porque, olha só, esse aqui é um ponto, né, de linha contínua, né? Tá bom? E você tem, né, com pontos tracejados aqui, né, tanto do azul quanto dessa cor vermelha aqui. Né? Então, nesse ponto aqui, em que eu tenho, né, uma crista se encontrando com um vale, né, uma crista se encontrando com um vale, então, nesse caso, eu vou ter uma posição, né, em que essa interferência será o quê? Destrutiva. Né? Quando eu tenho pontos como é aqui, tracejado com tracejado, então aqui é construtivo, né? Porque eu tenho um vale se encontrando com outro vale, então é construtivo. Né? E quando eu tenho também uma crista, né? O encontro de duas cristas, né? Então, nesse caso aqui, né, é crista com crista, né? Tá certo? Então vamos lá, só para não ficar aí meio conturbado, né? Encontro de duas cristas. Vamos procurar aqui, ó, uma crista aqui e outra crista aqui. Vermelho, linha cheia com linha cheia, crista com crista. Então aqui, né, eu tenho uma construção que se reforça positivamente. Né? Agora, quando eu tenho encontro de dois vales, né, ela vai se reforçar negativamente. Então, vale com vale está aqui, tracejado com tracejado também é um reforço negativo. Né? E a resultante pode ser nula, né? ou ela pode ter uma situação de desconstrução, né? Nos pontos vazados, quer dizer, quando tem um encontro de né, de uma linha tracejada com uma linha cheia. Né? Então, todos os lugares que eu tiver tracejado com cheia, né, que eu tenho encontro de um vale com uma crista, aí eu tenho um ponto vazado aqui. Né? Então, aqui, por exemplo, a linha azul, que está cheia, se encontra aqui com a linha vermelha que está tracejada. Então, tem um pontinho vazado aqui. A mesma coisa acontece aqui, 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 aqui. Né? Ela tem um ponto destrutivo ali. Né? Ok? Agora, pontos em que tem linha cheia com linha cheia ou linha tracejada com linha tracejada, tanto faz, são posições construtivas. Né? Tá bom? Então, linhas de interferência destrutiva, a gente vai encontrar, né? Nessas linhas de interferência destrutiva e nas linhas de interferência construtiva, né? Que são essas aqui, onde a gente vai ter os vértices e os vales. Então, tanto os vértices, né, aqui, quanto os vales, né? Tanto as cristas quanto os vales, né, nós vamos ter situações, né, de reforço. Então, tanto o vale vai ficar maior, né, quanto a crista também vai ficar maior. Então, tanto o ponto aqui, esse pontinho de encontro aqui dos dois vales, você vai ter um reforço de vale, quanto nesse ponto aqui de encontro, né, aliás, de duas cristas aqui, né, que são linha cheia, quanto o encontro de dois vales, que são essas linhas vazadas, nós vamos ter um reforço. Então, tanto crista quanto vale, ele vai ficar acima, né,
do padrãozão dele aqui. Na nossa foto, vamos voltar um pouquinho aqui, né? A gente mais ou menos, a gente consegue ver mais ou menos aqui, né? É isso que a gente está falando, né? É que a foto ficou um pouquinho de lado, né? Mas quando a gente faz esse experimento, né, em laboratório, você constata, né, que nesses pontos onde há interferência, né, os vales e as cristas eles vão aumentar, né, por causa dessa interferência construtiva que vai acontecer aí. Bom, então vamos adiante na nossa análise aqui, né? Acho que tá tranquilo, né? Linha cheia, nas linhas cheias aqui e no encontro de linhas tracejadas, nós temos interferências construtivas, tá bom? Linha cheia com linha cheia, né? Encontrou vale, encontrou crista com crista, ou então encontrou vale com vale, né? Que é a linha tracejada, e nesses pontos, então, a gente vai ter o reforço, né? E onde é uma linha cheia com a linha tracejada, aí sim nós vamos ter um ponto de interferência destrutiva, né? Você está encontrando um vale com uma crista, tá bom? São esses pontos aqui. Bom, vamos lá. As linhas formadas pelos pontos de interferência construtiva são as linhas ventrais. Então, aqui a gente passa a ter um novo termo, que é o termo ventral, né? E as linhas formadas pelos pontos de interferência destrutiva são as linhas nodais, né? Então, linhas nodais e linhas ventrais, né? Então, representado pela letra V aqui, nós temos as linhas ventrais, bacana? E as linhas nodais, né, são essas aqui. Então, dois tipos de linha aqui, nós vamos encontrar as linhas ventrais e as linhas nodais, tá bom? Então, ventral aqui, ó, ventral 1, ventral 2, ventral 3, por aí vai, sucessivamente, a gente pode ir traçando esses pontos a partir dos pontos de encontro, né? A gente vai pegar todos os pontos de cruzamento aqui, né, das ondas, né? E a partir desses pontos de cruzamento a gente consegue manter isso aí. Então, em azul aqui, a gente vai ter a linha ventral e em vermelho aqui nós vamos ter a linha que a gente pode traçar, que é uma linha nodal, tá? Agora a gente começa a falar de ventre e nó, né? Bacana. Para qualquer ponto V de uma linha ventral, o valor absoluto da diferença das distâncias D1 e D2, né, entre esse ponto e as fontes emissoras, né, fonte F1 e F2, é nulo. Tá? Então aqui a gente está falando de valor absoluto, né? Quando a gente fala em matemática de valor absoluto, é sempre bom reforçar isso, a gente está falando do valor, né? Valor sem o sinal, né? A gente está tirando a questão do sinal, né? A gente já não usa mais, né? Por exemplo, menos 3, menos 4, menos 5, tal. A gente pega o valor absoluto, no caso é 3. Então, seja um valor positivo ou seja um valor negativo, quando a gente fala de valor absoluto, para ficar mais fácil, é melhor entender assim, é o valor sem o sinal, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos uma primeira consideração, né, sobre aí, né, os focos, né, as fontes emissoras aqui. Aqui eu tenho o F1, que é quem é responsável, né, pela formação dessas ondas representadas aqui em azul, tá vendo? Foco daqui, a fonte emissora é F1. Depois eu tenho uma outra fonte aqui, né, emissora das ondas, chamada F2, né? E aí nós temos também, né, todas essas ondas que estão em vermelho aqui. Então o que a gente está dizendo aqui, que para qualquer ponto V, né, quando a gente fala V, estamos falando de uma linha ventral, né, o valor absoluto da diferença das distâncias, né, entre o ponto 1 e o ponto 2,
né, entre esse ponto e as fontes emissoras, né? Então, se a gente pegar aqui da linha ventral, né? Que linha ventral são esses pontinhos que estão aqui em azul, né? Olha só, tá vendo? Tudo que está em azul, aqui, todos esses pontos, né? Pontinhos azuis, tá bom? Todo pontinho azul que tiver aqui. E estamos fazendo agora uma consideração da distância entre a fonte, que pode ser tanto F1 quanto F2, e qualquer um desses pontinhos azuis aqui. Tá? E o que a gente está dizendo aqui? Né? E as fontes emissoras F1 e F2 é nulo ou um múltiplo inteiro par, né? De meio comprimento de onda. Aqui. Então, só para a gente poder estar reforçando, né? Nós temos aqui as fontes. Tá? Então, esse F1 é a fonte que vai gerar as ondas aqui, todas essas ondas em azul, seja crista, que é linha contínua, ou vale, que é a linha tracejada, né? Todas têm origem aqui nessa fonte F1, enquanto que as vermelhas aqui, né? Fonte F2, linhas contínuas representando a crista da onda e a linha tracejada representando o vale. Para a gente saber, para a gente, né, não ter problema de definição, né, a distância entre cada linha contínua aqui, de uma linha contínua para outra, né, de uma crista para outra crista, nós já sabemos que essa distância é o lambda, que nós chamamos de comprimento de onda. Então, se a gente medir isso aqui, a gente vai saber qual é o comprimento de onda da distância de um vale, da distância de uma crista até outra crista. Se nós medirmos também a distância de um vale para outro vale, também vamos encontrar aqui o mesmo valor, que é um comprimento de onda. Bacana? Muito bem. Agora, quando a gente olha aqui para as linhas ventrais, né? Essas linhas que estão aqui em azul, todos esses pontinhos aqui são ventrais, né? Nós vamos perceber, né, que a distância sempre de F1 ou de F2, tanto faz, onde a gente estiver, para se chegar a esses pontos, né, considerando, né, a unidade de medida como meio comprimento de onda, a gente sempre vai ter um valor par para chegar no ventral. Então aqui, por exemplo, F1, nós temos 1, que é esse primeiro pontinho aqui, que estaria meio comprimento de onda, depois 2, a gente chega nesse pontinho azul. Para chegar no outro pontinho azul, nós temos que passar 3, 4. Para o outro ponto, 5, 6, 7, 8. Então, é sempre um número par, né? Tá bom? 1, 2, 2 é par. Depois 4, depois 6, depois 8, 10 e assim sucessivamente. Nós vamos ter sempre números pares, né? Em relação a meio comprimento de onda, tá? Para chegar, né, nas linhas nodais, que são essas linhas pontilhadas aqui, ó, em vermelho, que a gente está vendo aqui, ó, N3, N2, N1, e aí N1, N2, N3, essas são as linhas nodais. Né? Para chegar nessas linhas, seja a partir aqui da posição da fonte F2, seja de F1, a gente sempre vai ter um número ímpar. Né? Então, 1 já cai no primeiro, 2, 3 no outro, 4, 5, 6, 7, está sempre numa posição ímpar. Né? 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Né? Então, é a partir desta observação que a gente pode, então, estar montando aqui, né? Opa, deixa eu puxar aqui um pouquinho. A gente pode estar montando aqui, né, essas equações. Né? Então, as linhas formadas pelos pontos de interferência construtiva são as linhas ventrais. A gente já viu. As linhas formadas pelos pontos de interferência destrutiva são as linhas nodais, N1 e N2.
N3 e assim sucessivamente. Para qualquer ponto V de uma linha ventral, o valor absoluto da diferença das distâncias D1 e D3 e D2, desculpa, entre esse ponto e as fontes emissoras, seja F1 ou F2, ou é nulo ou é um múltiplo inteiro par, né? Tá? E isso se dá, né, com referência a meio comprimento de onda, como eu expliquei de novo. Então, o módulo da diferença, né, entre a distância de um ponto a outro ponto será sempre o quê? N vezes meio comprimento de onda, sendo esse N um valor que pode ser sempre par, né? 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Tá? Agora, no caso, né, de pontos que estão na linha nodal, né, a diferença de distância, né, entre esse ponto e as fontes é um número ímpar, né, de meio comprimento de onda. Então aqui sempre vai ser 1, 3, 5, 7, são números ímpares que vão multiplicar, né, o comprimento de onda. Isso é muito interessante e vai ajudar, né, na resolução dos exercícios, tá bom? Então acho que dessa forma a gente já entendeu, né, como que se constrói, né, as linhas ventrais, né, e as linhas nodais, tá? Pontos aqui em azul e pontos em vermelho aqui, e como que a gente calcula a distância, né, a partir, né, de um ponto qualquer, né, sabendo aqui a fonte dessas ondas, né? Ponto, seja no ventral ou seja no nodal. Bom, vamos para frente.